Você sabia que desde 1850 aqui no Brasil comemoramos o Dia da Bíblia? É exatamente isso. Pelo menos algumas denominações, no segundo domingo de dezembro, comemoram este dia, Dia da Bíblia. E você sabia também que esse dia foi decretado como uma lei nacional? É exatamente isso. Em dezembro de 2001, o presidente de então, Fernando Henrique Cardoso, decretou esta lei e a partir daquela data ela está em vigor. É uma lei instituída aqui no Brasil, o Dia da Bíblia, para ser celebrado todo segundo domingo do mês de dezembro. O que você acha disso? Você concorda? Não concorda? Eu particularmente não concordo, não aceito, porque você perde o real significado do valor que para mim é todos os dias o dia da Bíblia, conforme nós vamos ver neste vídeo. Aguenta aí. Amém, amém, amém. Olá a todos, espero que estejam bem. Como eu disse na introdução, falaremos sobre o Dia da Bíblia. Eu disse lá que não concordo com isso, mas cada um tem a sua opinião. Se você aceita, gosta, tudo bem. Para mim, dia e comemorações seria o Dia dos Namorados, Dia das Mães, dia de aniversário. Embora mesmo assim tenha um fundo mais comercial do que outra coisa. Agora, Dia da Bíblia, eu acho que não cai muito bem, ainda mais quando a política, quando o Senado Federal, quando o presidente institui, decreta, assina um documento afirmando isso. Mas a questão não é essa, o nosso estudo não tem nenhuma relação com isso, apenas com a Bíblia em si, o seu conteúdo, o seu valor, aquilo que ela traz como verdade, porque nós consideramos, e muita gente, sem saber ou sem mesmo dar conta, que a Bíblia é um livro escrito que narram ali a revelação de Deus pura e simplesmente para nosso conhecimento. Não é assim. O que ela traz no seu profundo revelar é palavras de vida. Além dela revelar sobre o Criador, revelar quem nós somos, a nossa origem, o nosso ser, ela traz explicação da nossa realidade, por que estamos aqui, qual é a nossa essência, o que nos prejudica, o que nos faz viver erradamente, ou como que é viver, o que é a vida. Eu até digo, né, vez ou outra, ela é como um manual de um fabricante, assim como um fabricante que conhece aquilo que fez, então ele elabora um manual para que possam utilizá-lo corretamente. Assim, a Bíblia ela é um manual de quem nos fez, de quem criou todas as coisas e nos ensina e nos capacita a funcionar direito, a viver corretamente e relacionar com todas as outras coisas que foram criadas, não importam que sejam reino animal, no reino vegetal, entre nós humanos. Então a Bíblia ela é muito importante para ter um dia de comemoração. Ah, se Moisés soubesse disso. Por quê? Porque o valor que eles davam no passado, quando eles receberam essa instrução do Senhor, principalmente Moisés e alguns ali mais próximos, como Josué, que estavam ali ao pé do Monte Sinai, e eles temiam, eles tinham até medo de pisar, de subir naquele monte. Então foi assim uma revelação extraordinária, algo inimaginável. Então ela tem que ser tratada dessa maneira e não colocar num campo político ou num meio de datas comemorativas. Então às vezes nós cristãos evangélicos ou qualquer nome que se dão a esse grupo, pecamos e erramos nesse sentido, creio eu. E hoje nós veremos o tamanho, o valor dessas escrituras. E também iremos abordar alguns erros que fizeram com ela durante a nossa caminhada aqui na Terra. Durante a sua exposição, durante a publicação dela, a impressão, a edição. Vamos rapidamente comentar a esse respeito, já que dizem que dezembro é o mês da Bíblia e o segundo domingo é o dia dela. Então, com base nisso, nada mais correto do que falar sobre ela. Então você vai ouvir aqui e vai perceber
pontos que não são opinativos quando se fala dela, mas que são revelatórios, que são verdades. Então vamos começar com o valor que os antigos davam às escrituras, ou qual deveria ser o comportamento deles, esses que receberam a Bíblia, vamos dizer assim, em tábuas, né, em pergaminhos, em rolos, quais os comportamentos de cada um, de cada família, quando receberam, desde a sua primeira vez lá no Monte Sinai, a revelação de Deus. Vamos colocar aqui alguns slides para a gente meditar de uma maneira mais elucidativa. Iniciamos, claro, em Deuteronômio, porque lá foi a conclusão da entrega das Escrituras, da revelação de Deus e de seus ensinamentos. Então, aquilo que foi dito a Moisés e ao seu povo em relação àquilo que Deus estava transmitindo, ou seja, Deus transmitiu a revelação e dentro dessa transmissão da revelação havia instrução de como lidar com essa revelação. Repetindo, Deus revelou os seus ensinamentos e dentro desses ensinamentos ele colocou como se deve agir diante desses ensinamentos. Então vamos lá, ele diz no texto de Deuteronômio, né, capítulo 6, do 5 ao 9, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ou seja, primeiro de tudo tem que amar a Deus. Sem amar a Deus a gente não vai obedecer às suas instruções, obviamente, né? Aí diz, guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Ou seja, não é para colocar em um armário, em uma caixa, em cima de uma mesa, dentro de um recipiente e deixá-lo lá guardado, arquivado, numa biblioteca. Não, é para guardar no coração. E como guardar no coração? Ele também instrui, repita-as com frequência a seus filhos. Olha, converse a respeito delas. Delas quem? Dessas palavras. Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Tá vendo? Perceba a relevância total, absurda que tem as instruções de Deus. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, isso mostra que o conteúdo dos ensinamentos de Deus, que hoje está em um livro, né, encadernado, e que muitos infelizmente consideram como um livro religioso, e é por isso que marcaram no calendário nacional um dia comemorativo a esse livro. Por quê? Porque para eles é um livro religioso e não é um livro religioso. É um livro que traz a essência da vida, como viver, como encarar a vida, como se comportar no mundo. Por isso que há essa insistência, para que os filhos pudessem ouvir e crescer e alimentando-se dessas instruções, desses ensinamentos. Então era para estar atento a isso, na sua casa, quando levantar, quando se deitar, ao sair, para você nunca esquecer, porque isso é importante e seria muito relevante para que o povo pudesse viver em paz, porque o mundo estava contaminado, está tudo corrompido, não tem como se desvencilhar desse caminho do mundo que jaz no maligno. Não existe uma alternativa se não for através desse absorver das instruções de Deus e hoje através de Cristo. Perceba aí que não era um livro qualquer. Era para se manter relacionado com ele em todos os momentos da vida. Impressionante também são essas instruções ao rei. Diz assim, lá em Deuteronômio mesmo, 17. Quando o rei se assentasse ao trono para reinar, ele tinha que copiar todas as palavras da lei para ele mesmo segui-la. Então, ele ia fazer isso num rolo, na presença dos levitas. E uma cópia, ele deveria
sempre carregar com ele e ler todos os dias da vida dele. Isso é para o rei. Então nós tivemos as instruções para o indivíduo, o povo comum, que tinha que colocar no umbral da porta, que tinha que colocar na testa, que ler de manhã, ler à noite, instruir e viver aquilo. O rei também tinha. Ele tinha que fazer uma cópia todos os dias antes de reinar, antes de promulgar uma lei, antes de falar sobre algum decreto, antes de emitir um juízo. Ele tinha que ler esse rolo que é o que era uma cópia das instruções de Deus. E você pensa que para por aí? Não! Na nova aliança, Jesus mesmo fez isso. Ele aplicou isso como um estilo de vida. Nós temos aqui nesse slide, por exemplo, lá nos ensinos dele, lá no Sermão do Monte, né? E fora o Sermão do Monte em seus ensinamentos ao povo, aos fariseus, aos saduceus, ele usava o quê? Aquela instrução revelada a Moisés. Então tem algumas passagens aí que você vê que vai mostrar Jesus usando, fazendo referências à antiga aliança. Isso inúmeras vezes. Também nas cartas, nós notamos isso no perfil dos apóstolos. Olha o que Paulo diz na 2 Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada. Inspirada aqui, gente, no original é soprada, viu? Não é aquela inspiração que a gente costuma falar no dia a dia, não. A palavra é soprada. Toda a escritura é soprada, inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Não é uma pessoa, não é um dominante, não é um monarca, não é um juiz, não é um governador. Não, são as escrituras. Se o governador, se o rei da época fosse ensinar, lá nos antigos, ele tinha que usar como base as escrituras, porque são elas que ensinam, são elas que nos fazem perceber o que é certo e o que é errado. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então o que Paulo está falando aqui? Toda a escritura. Que escritura é essa? Não é a nova aliança, não é a Bíblia que nós temos hoje. É aquele primeiro bloco, sim, que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança. Ele está falando aqui do primeiro bloco de toda a escritura lá do Antigo, da Antiga Aliança. Ele está dizendo a mesma coisa que Moisés disse ao povo. Essa escritura tem que estar na vida de vocês, no coração de vocês. E também Paulo disse a Timóteo, ali no último quadradinho, que era para o Timóteo se dedicar à leitura pública das Escrituras, para encorajar as pessoas, para ensinar. Que escrituras são essas? O Antigo Testamento. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. É claro que hoje a gente inclui a Nova Aliança. Tá lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu estou abordando aqui é as instruções dadas a Moisés. E ele pede um favor aqui, né, para Timóteo. Quando você vier, não se esqueça de trazer os meus livros. Traga os pergaminhos. Por quê? A importância de ler, a importância de tê-los, para que ele pudesse absorver cada vez mais, como está escrito lá em Deuteronômio, e ensinar. Por isso que Paulo escreveu 13 cartas e até mais. Ele não escreveu do nada, ele tinha base, ele tinha estrutura, ele tinha know-how, que era a lei dada a Moisés no Monte Sinai e todas aquelas instruções. Com base nelas, o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, e assim fizeram todos os outros escritores e apóstolos. Perceba, então, a importância do conteúdo das escrituras? Creio que sim, creio que você percebeu, né? Claro, a importância é sobrenatural. E como ela chegou até nós? Claro que nós não vamos contar aqui milênios de história, mas como ela está até nós hoje? Vamos abordar toda essa estrutura passada para Moisés e aderida por Jesus, pelos apóstolos, como ela está hoje para nós. Ela é assim mesmo? Vamos fazer algumas críticas aqui a esse livro?
Será que os reis, será que os príncipes hoje seguem essas instruções? Obviamente que não, né? Mas e nós? Como nós nos relacionamos com essas escritas, com esses registros? Vamos aqui então, nesta última metade desse vídeo, abordar essas problemáticas mais recentes. A questão de antigo ou novo ou velho, atual, o que é certo, o que é errado. Rapidamente, reflita comigo agora. Olha só, olha que dado interessante é esse aqui. A divisão dessas escrituras, em capítulos, em versículos, em títulos, em perícopes, em páginas, né? A ideia, o início dela foi lá no século XIII por Stephen Langton. Olha quanto tempo faz. Claro que isso foi sendo revisto, refeito, centenas, dezenas de anos, até chegar até nós. Mas essa ideia começou lá nos anos de 1200. Agora, é importante essa divisão? Óbvio que é. Sensacional. Por quê? Imagina você se você tivesse que ler um versículo que alguém perguntasse para você assim, onde está escrito que Jesus chorou? Aí você pegaria a Bíblia, folheava página por página, lá do Evangelho escrito por João, até achar esse versículo. Quanto tempo você ia demorar? Ia ser uma tarefa em tanto, não é verdade? Mas agora com os capítulos e os versículos totalmente bem divididos assim, é tremendo. É muito importante, porque você decora, você memoriza onde está tal versículo, onde está tal palavra, tal texto que você quer. Então isso é elogiável, é muito importante. Não estamos aqui para negar isso. Então precisamos usar, agora com muito cuidado. Não confiar plenamente. Por quê? Porque nós sabemos que o que é inspirado, conforme o apóstolo falou, o que foi soprado, o que é soprado por Deus, é a escritura. A edição, não. A divisão, não. As perícopes, não. Os títulos, muito menos. É só o texto que foi copiado geração para geração. É o texto que é carregado de sopro de Deus. Então por isso que eu digo, é importante essas divisões, essas edições, como ela está hoje. Mas tem erros, é preciso cuidado. E como precisa de cuidado. Elas são, por exemplo, divididas, você pode notar em negrito na sua Bíblia aí, né? Títulos e subtítulos. Para orientar o que? A gente, nós que estamos lendo, né? Então, por exemplo, tem uma perícopa ali, ou seja, um trecho, né, de 10, 15 versículos que falam do mesmo assunto. Então, o editor, a pessoa que ali editou a Bíblia, ela colocou o título que ela achava melhor, que ela entendeu no texto, ela exprimiu isso em um título. Então, precisamos ter cuidado. Por isso que eu digo, porque o título, às vezes, não coincide com o texto. É preciso atenção. Então, ele facilita os títulos? Facilitam. Mas é preciso ter cuidado, porque os títulos não são inspirados por Deus. Os títulos são obras de quem editou a Bíblia. Quer um exemplo? Pegue a sua Bíblia depois e leia aquele texto da multiplicação dos pães. O título está lá, em negrito. O milagre da multiplicação, ou a multiplicação dos pães. Olha como está na minha Bíblia aí. A primeira multiplicação dos pães. Depois vai estar mais para frente, né, no outro episódio. A segunda multiplicação dos pães. Mas eu pergunto para você, houve multiplicação de pães ali? Não houve multiplicação de pães. Não existe no texto. Leia o texto, leia a perícope inteira. Não existe a palavra multiplicação, porque não houve multiplicação, gente. Por exemplo, suponhamos que eu esteja com 5 pães na minha mão. E eu tenho 10 pessoas à minha frente, famintas. O que eu vou fazer com esses 5 pães que eu tenho para essas 10 pessoas famintas?
Eu vou multiplicar? Não, eu vou repartir. Eu vou dividir os pães, os 5 que eu tenho, com as 10 pessoas. Mas e se eu tiver 100 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas? O que eu vou fazer com os 5 pães que eu tenho? Com essas 5.000 pessoas famintas? Eu vou multiplicar? Não, eu vou dividir. Ora, mas eu não tenho condições de dividir 5 pães. É aí que entra o milagre. É aí que Jesus fez. Ergueu as mãos para os céus, colocou os pães ali, pediu a bênção de Deus e repartiu os pães através dos apóstolos para cada grupo de pessoas. Não sabemos se houve algum elemento natural ali, não sabemos, mas foi um milagre da repartição, divisão. Leia o texto que vai dizer para você: não houve multiplicação. O texto é muito claro. E ele abençoou e partiu os pães, gente. Ele não multiplicou, ele partiu os pães. Então tá vendo como temos que ter cuidado com os títulos? E esse título vem enganando gente e mais gente ao longo dos séculos. Todo mundo fala em multiplicação de pães, mas foi divisão, foi repartição. Ele partiu, foi partindo os pães e foi entregando. Então muito cuidado com as traduções e essas divisões de texto. Então esse foi um exemplo para você. E aí, o que você acha? Um outro detalhe, gente, é a questão dos 2 testamentos. Não são testamentos ali. Não é uma escritura de testamento para os pósteros, para os filhos. A palavra é aliança. São 2 alianças. A primeira aliança feita com Moisés, através de Moisés, e a segunda, a nova aliança com Cristo. Então a palavra Brit significa aliança. A tradução foi equivocada. Então não são 2 testamentos, antigo e novo. São 2 alianças, antiga e nova. E essa divisão de antigo e novo também não convém com a realidade. Por quê? Porque existe ali uma ruptura, que são aquelas páginas em branco, você sabe. Nós conhecemos durante os nossos estudos aí desde a infância que é o período do silêncio de Deus. Mas fica um pouco vago, parece que Deus não agiu na história, parece que não houve nada. Nesses 400 anos, houve muitas coisas, muitas atuações de Deus. É claro que não foram escritas essas revelações. Houve realmente uma parada nas ministrações dos profetas. Não houve o profeta entre Malaquias e João Batista. Mas isso não significa que não houve nada. Houve a história, houve Deus agindo através dos macabeus, houve Deus agindo através das nações que derrotavam Israel e às vezes eram derrotadas por Israel. Houve a ação de Deus na separação das famílias, nos antepassados de Maria para gerar Jesus, nos antepassados de José, até chegar naquele momento, na plenitude dos tempos. Então não devia ter essa ruptura, porque a nova aliança é continuação da antiga. Se você ler o último versículo de Malaquias, você vai ver que ela faz, essa abordagem de Malaquias, ela faz conexão direta com o nascimento de João Batista, não de Jesus. Outro detalhe, o Evangelho segundo Mateus não deveria ser o primeiro, deveria ser o terceiro. O primeiro teria que ser Lucas ou o próprio Marcos, que começa como terminou Malaquias. Quem começa escrevendo os evangelhos assim como terminou Malaquias, dando continuidade, conectando o elo, foi Marcos e Lucas. Mateus não, teve um outro propósito. Então a nova aliança não começa com o nascimento de Jesus, começa com a morte de Jesus. E em termos históricos e sequenciais, começa com João Batista, mas não é nova aliança no sentido de história, é continuidade da história. A história não houve ruptura. Esse silêncio, entre aspas, entre Malaquias e Mateus, não é uma ruptura, uma divisão,
é conectado, é a continuação da história. O que aconteceu foi que em determinado tempo nasceu João Batista, que Malaquias profetizou no seu último verso, no capítulo 13 e também no capítulo 4, no último verso. A história é continuada. Não teve dois momentos, dois blocos como a nossa Bíblia é hoje editada. Veja que dificuldade. Veja como, né, os professores, os pastores deveriam mencionar isso, deveriam mencionar esta verdade. Então, leia o último versículo de Malaquias e leia o primeiro versículo de Lucas ou de Marcos para você ver que há uma coesão, é uma continuidade. Não tem página em branco dividindo coisa nenhuma, a história é a mesma. É uma coisa só a Bíblia. É que teve uma aliança antiga e teve uma aliança nova. Mas quem viveu na época de Jesus, na época de Herodes, na época de João Batista, estava vivendo na história que a gente chama de Antigo Testamento, é continuação. A literatura confunde com a realidade. Literatura é uma coisa, a realidade é outra. Então a história, ela é linear, ela vai continuando, ela não para, ela não tem uma divisão. A literatura que foi dividida, mas erroneamente, na minha opinião, dividida, e assim confunde as pessoas. Então pense nisso, estude bastante isso, você vai ser enriquecido, porque o objetivo dessas escrituras é de fato nos fazer enriquecidos e alimentados. Tá bom? Fica aqui esse estudo que foi longo, acho eu, mas que possa ter sido aproveitado por você, que possa ter feito você compreender muitas coisas e que você possa carregar isso e ser muito edificado. Até a próxima e fique conosco.